E agora, para continuar aquele exemplo que eu falei na última aula relacionado ao lucro, que a gente poderia utilizar o soma-Cs, eu vou te ensinar como que a gente utiliza a forma PROC-V para então relacionar o modelo do meu carro com o lucro, utilizando uma tabela que a gente tem em outra aba, para então eu não precisar ficar repetindo toda vez aqui, ou então ficar perguntando para alguém qual que é o lucro que a gente tem de cada um desses veículos. E para mostrar para vocês como que vai funcionar a estrutura dessa nossa planilha, eu vou ter essa minha tabela aqui. Eu posso ter os meus dados que eu vou puxar como base para então relacionar com esse modelo aqui mesmo, ou, como é o exemplo que a gente vai fazer nessa aula, eu vou ter eles em outra aba. E para utilizar essa fórmula, a gente coloca aqui igual PROC-V. Então, depois que a gente aperta Tab, a gente vê o valor procurado. Ou seja, qual que é o valor que a nossa fórmula vai ter que procurar em outra célula para então retornar um valor. No primeiro momento, pode até parecer um pouco complicado, mas acompanhe com atenção a aula que você vai entender como que é o funcionamento dessa fórmula. O valor que eu vou procurar no meu caso é o Cooper, que é o modelo. Agora eu aperto ponto e vírgula. Matriz tabela é onde estão esses meus dados. Então eu venho aqui em lucro por veículo, então eu vou selecionar toda essa minha tabela. Depois que eu fizer isso, a gente vê que ele já selecionou tabela 6. Pronto. Agora eu aperto ponto e vírgula. E agora o próximo argumento é o número índice da coluna que a gente vai puxar os nossos dados. Ou seja, primeiro você tem que ver qual que é o intervalo que você selecionou. No meu caso, é essa tabela 6, que ela vai de A até B. Ou seja, eu tenho duas colunas. No meu caso, a minha coluna 1 ela tem o modelo. E minha coluna 2 é onde estão os valores. O valor que eu quero puxar para a minha tabela é esse daqui do lucro. Ou seja, ele está na minha coluna 2. Então, o número índice da minha coluna é 2. Agora a gente já sabe que, baseado no seu intervalo, você vai ter que escolher qual que é a coluna que ele está com os dados. Se a gente tivesse pego essa nossa base de dados e colocado ela aqui no G até o H, por exemplo, e selecionado ela, a gente não teria que contar qual que é a coluna H na ordem alfabética, por exemplo, porque o Excel vai levar como referência o intervalo que você selecionou. Seria um caso diferente se você tivesse selecionado da coluna A até a H e então quisesse o resultado dela. Daí você teria que realizar essa contagem. Mas não é o nosso caso. A gente precisa do valor da coluna 2. Então, quando você aperta ponto e vírgula, o último critério é procurar intervalo. Quando você coloca a opção verdadeiro, ele vai pegar qualquer valor que seja aproximado daquele seu argumento, ou seja, daquele valor procurado, e então vai pegar uma correspondência. Eu não recomendo que você faça isso porque é muito fácil do Excel se perder e acabar colocando os valores que você não queria lá na sua tabela. Então você vem, seleciona falso, aperta Tab, então aperta Enter. Depois que a gente faz isso, a gente pode ver que o Excel puxou, baseado nesse modelo, qual que é o lucro que eu estou tendo. Então, se a gente vier aqui, ver que o Cooper está dando 1.328 de lucro, a gente confere com o valor que a gente está retornando aqui. Uma limitação que a gente tem no PROC-V é que ele só procura à direita da coluna que estão os seus dados de referência. Nesse caso, a nossa coluna que estão esses dados, ou seja, onde vai estar o nosso valor procurado, é essa daqui, certo? Mas, caso ela estivesse dessa maneira aqui, o PROC-V não iria funcionar. Por quê? Ele só procura à direita dela. E nesse caso, ele está à esquerda. Para mostrar para vocês esse problema, eu vou deletar essa parte da nossa fórmula, vou vir aqui na nossa lista e vou selecionar esses meus dados. Agora ele já tem o número na nossa tabela, eu vou apertar ponto e vírgula, e no número índice da coluna, eu vou tentar colocar a coluna 1, ou seja, como os nossos dados começam nessa coluna D, que é a nossa coluna 1, e eu quero os valores do lucro, que estão aqui na esquerda, eu vou colocar 1. Depois do procurar intervalo, eu vou colocar falso novamente, vou fechar meu parênteses e apertar Enter. E a gente obteve um erro, porque o PROC-V não sabe lidar com esse tipo de situação. Nas aulas futuras eu vou te ensinar uma alternativa que vai fazer com que você consiga pesquisar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito dos seus dados. E também vai deixar a sua planilha mais leve. O PROC-V ele é uma forma que deixa a sua planilha muito pesada. Quando você tem uma tabela de dados grande, é capaz que você tenha problemas para abrir essa sua planilha em computadores mais lentos ou até mesmo começar a gerar tanta informação que você não consegue mais utilizar essa sua planilha. Se a gente for verificar o funcionamento do PROC-V, ele faz uma pesquisa vertical na nossa coluna, então ele pesquisa linha por linha até encontrar aquele valor que a gente especificou. O Excel também possui uma outra alternativa, que é o PROC-H. Nesse caso, ele procura horizontalmente em todas as colunas os seus dados. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como que a gente utilizaria essa forma. Então, ao invés de PROC-V aqui, eu vou colocar PROC-H. Agora, o valor procurado vai continuar sendo o meu modelo. Agora eu aperto ponto e vírgula. Vou vir aqui na minha matriz tabela. Nesse caso aqui, eu já coloquei ela nessa nossa aba de lucros por veículo. Então, na minha matriz tabela, eu vou selecionar onde está a minha informação. Vou apertar ponto e vírgula.
O número índice da linha, a gente vai colocar a segunda, porque no primeiro eu tenho o modelo, então na minha segunda linha da minha referência, ou seja, da tabela de dados que eu selecionei, é onde estão o valor dos meus veículos. Então eu coloco 2 aqui, procurar intervalo, vou retornar falso, vou fechar parênteses, apertar o Enter, e a gente vê que devido a gente não ter formatado como uma tabela aquela nossa base de dados, a gente teve um problema nessa forma, que é, eu não fixei esse nosso intervalo daqui. Agora aperto Enter, pronto. E pronto, ele já vai funcionar da mesma maneira que o PROC-V. Eu recomendo que você procure sempre utilizar o PROC-V em vez do PROC-H, pois o PROC-H possui uma maneira de construção da forma que não vai deixar a sua planilha com preenchimento fácil e também vai ser bem mais difícil para você visualizar toda essa informação. Tanto que se a gente vier aqui no lucros por veículo, é muito mais fácil você verificar toda essa sua informação nesse pequeno intervalo do que ter tudo isso aqui para então você analisar qual que é o valor de cada um desses veículos. Sem contar que é muito mais fácil a gente colocar um exemplo aqui, e então colocar seu valor, ele já vai estar procurando lá no nosso PROC-V, do que vir aqui do lado e ir colocando os valores, porque vai chegar um momento que você vai ter que ficar passando várias colunas e vai ter muitas células em branco na sua planilha que você não vai estar utilizando.